queridos, a lição número 11, vamos tratar nessa semana, fala sobre ansiando muito mais ou exemplos bíblicos superiores. Esse é um escritor de nome Martinho Lutero, muito conhecido. Martinho Lutero, ele se expressou dizendo o seguinte, que orgulhar-se daquilo que os olhos veem não é próprio da fé, mas quando a pessoa confia na palavra revelada de Deus, isso é fé. O texto bíblico para a meditação, que é o verso áureo, está em 1 Coríntios 10, verso 6. O apóstolo Paulo dizendo, e essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como os nossos antepassados cobiçaram. Por que a lição dessa semana vai falar sobre algo superior? Porque Deus, ele assim colocou diversas situações que nós podemos dizer que já ocorreram no passado. E que Deus nos deu então como exemplo para que nós pudéssemos aprender. O povo de Israel no Egito, o santuário, por exemplo, o santo sábado, foram assim projetos de Deus para que nós pudéssemos melhorar a nossa parte espiritual. Por isso que quando falamos do descanso, por exemplo, descanso no sábado, como estudamos durante 2 semanas, o descanso do sábado está relacionado com Hebreus verso 4, capítulo 4, melhor dizendo, em que fala que não entrarão no meu descanso aqueles que não descansaram naquilo que eu mandei. Por isso, como temos estudado até agora sobre o descanso que só Deus pode dar através do seu santo dia, nós temos que olhar para o livro de Hebreus, no capítulo 4, porque ali estão descritas as promessas divinas para o descanso futuro na eternidade, se formos obedientes a Deus. Então, não guardar o 7º dia significa uma perda espiritual. O livro de Hebreus, capítulo 4, diz que aqueles que não descansaram e desprezaram o 7º dia, diz Deus, não entrarão no meu descanso eterno. Então o 7º dia, ele é na verdade uma miniatura do grande descanso eterno que Deus quer dar a todos os seus filhos. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, ao falar ao povo de Israel, ao falar sobre o povo de Israel no deserto, ele aplica a história de Israel para as pessoas a quem ele escreve. Ele disse, essas coisas foram escritas para nosso exemplo, porque eles cometeram alguns erros, nós não devemos cometer. Em primeiro lugar, Israel, por exemplo, tinha sido privado de entrar na terra prometida devido à incredulidade. Na porta, na fronteira da terra prometida, Israel voltou para trás. Israel retrocedeu. Os espias disseram, nunca vamos conquistar essa terra. Josué e Caleb disseram, vamos embora, a gente conquista, Deus está conosco. E os 10 espias disseram, não adianta, vocês vão se matar. E Deus ficou irado com esses 10 espias e deu uma praga que morreram os 10. E Deus disse, porque o povo não acreditou, vão vagar ou vão perambular pelo deserto 40 anos, para que vocês aprendam que deveriam confiar no meu poder. Todos esses que se revoltaram vão morrer no deserto, não vão entrar na terra prometida. E Deus assim cumpriu. Então, veja, o descanso que eles deveriam entrar na terra prometida, eles foram impedidos por causa da incredulidade. E hoje nós podemos deixar de entrar no descanso eterno por causa da incredulidade. Hebreus 4, por exemplo, é um capítulo fascinante, porque mostra que a história do povo de Israel foi uma miniatura da nossa caminhada cristã hoje. O povo de Israel é como se a gente pegasse assim, montasse uma maquete e a gente colocasse assim as figuras representando o povo de Deus hoje. O povo de Israel viveu um momento como se fosse uma miniatura da caminhada dos filhos de Deus na direção da Canaã celestial. E nós temos que aprender que eles assim tiveram incredulidade. Se nós formos incrédulos, por exemplo, e colocarmos empecilhos para observar o dia do Senhor, não vamos conquistar o descanso eterno, tá? César Castellano foi um escritor que ele escreveu um livro e mandou imprimir 10.000 cópias. Na hora que ele olhou, ele disse, não acredito, está muito mal feita essa tradução, as pessoas não vão entender. E ele disse, olha, sabe de uma coisa? Eu não quero vender isso. Pode mandar queimar, destruir essas 10.000 cópias. Eu não quero. A cópia não é semelhante ao original. E César Castellano mandou incinerar 10.000 livros. Quando Deus deu no Monte Sinai, por exemplo, a sua lei, era uma lei original. Até a observância do sábado era original, mas o povo começou a criar cópias. Ou seja,
regras para tentar guardar o sábado da melhor maneira. E quando Jesus chegou nesse mundo, o que havia de regras era uma coisa absurda, era um fardo para as pessoas. Jesus até disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos vocês que estão cansados dessas regras e eu vos aliviarei. Por isso que Deus deseja que nós entendamos que o descanso é algo superior à nossa vida espiritual e que se nós não adotarmos o descanso sabático hoje como uma miniatura do descanso na vida eterna, nós não entraremos nesse descanso maior. Esse descanso que Deus havia planejado, por exemplo, para o povo, tinha que ser um descanso assim espiritual. Então Deus fez o seguinte, Deus planejou algo que deixasse o povo descansado sobre a questão dos pecados, por exemplo. Aí Deus então disse, Moisés, faz um santuário, você vai fazer uma cópia do que tem no céu. Mostrou para Moisés, Moisés fez um santuário belíssimo, com obra de pessoas assim, com habilidade, artífices, artesãos, e o santuário ficou uma beleza. Deus disse, você não vai fazer nada diferente, vai fazer do jeito que eu te mostrar. Porque Deus queria que o povo, ao matar um cordeirinho, ficasse livre da culpa do pecado. Era um descanso espiritual. Porque uma pessoa não consegue, assim, durante muito tempo, a pessoa ter uma vida dupla. A pessoa pode até, por exemplo, cometer um adultério e ir na igreja pregar, e fazer um JA, e fazer uma vigília. Ele até consegue um certo tempo. Mas o tempo vai passando e a pessoa vai se sentindo culpada. A consciência vai pesando. Chega uma hora que a pessoa não suporta mais. Então a pessoa se desliga dessa dualidade para viver uma vida assim só. Ou a pessoa vai para o mundo, ou a pessoa então pede perdão a Deus, confessa e vive assim na espiritualidade plena. Então é uma questão séria. Deus disse a Moisés, faz o santuário, porque ali no santuário já está evidenciado, é uma miniatura do que vai acontecer lá no futuro. Jesus vai morrer na cruz. Então matar um cordeirinho é uma miniatura do que vai acontecer lá no futuro. O santuário é uma miniatura do que tem no céu. O sacerdote é uma cópia do que já vai existir no céu, Jesus como sumo sacerdote. Então essas coisas superiores nós temos que olhar como sendo vindas de Deus. O sábado, por exemplo, o descanso no sábado é a miniatura do descanso eterno. O santuário era a miniatura de Jesus no santuário celestial, ministrando a favor do ser humano. Tá? Então, por isso que é importante que nós entendamos o capítulo 4 de Hebreus, vamos estudar essa semana, porque diz assim, Hebreus 4, versos 4 e 5, porque em certo lugar disse assim a respeito do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar está escrito, não entrarão no meu repouso, visto que resta que alguns entrem nele, porque aqueles a quem foram pregadas as primeiras boas novas não entraram por causa da desobediência. O povo entrar na terra prometida era uma miniatura dos cristãos entrando na Canaã celestial. O santuário era uma miniatura, uma cópia do santuário celestial. O cordeiro era uma cópia de Jesus morrendo na cruz. Tudo interligado. Vamos entrar ao estudo dessa semana, que Deus abençoe, que possamos ver esses exemplos bíblicos superiores como sendo uma lição profética para todos nós. Deus abençoe, tenha um feliz sábado na presença do Senhor. Obrigado.